A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia. Nós estamos gratos a Deus por mais um domingo, Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, e estamos aqui para estudar a sexta lição do dia 5 de fevereiro de 2023. Eu já quero pedir para você me ajudar a levar esta lição a outras pessoas, quem sabe aos seus amigos aí, dos seus contatos no WhatsApp, no Face, no Telegram ou em outra mídia, Você pode nos ajudar compartilhando o link da rádio, da TV ou do nosso canal no YouTube, para que nós possamos alcançar mais pessoas com a lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, amado, traz o tema o avivamento no ministério de Pedro, tá? O avivamento no ministério de Pedro. E nós vamos estar tratando desse tema, tá? Desse grande homem de Deus, que tem uma história, de altos e baixos, E o nome dele, já é muito significativo, tá? Mas que é um homem que tem uma referência muito grande na palavra de Deus, na Bíblia, no Novo Testamento, e que com certeza, queridos, é um estímulo para todos nós buscarmos o avivamento, Pedro, ele retrata a história de um homem, Um homem rude, impulsivo, mas um homem que se curvou diante da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem que passou por experiências, E que viveu o Evangelho do Senhor Jesus de forma presencial com Cristo, tá? E depois desempenhou o seu papel de servo de Deus, sendo um grande apóstolo, um homem de Deus. E nós vamos estudar o seu ministério, tá? E a forma avivada deste ministério. Queridos, o nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos o que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Escutem as minhas palavras. A verdade prática da lição é a seguinte: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Quem conheceu a vida de Pedro, suas dúvidas, suas incertezas, suas formas nervosas, de decidir, de agir, tá? Antes do avivamento espiritual, antes da experiência com o Espírito Santo, e depois o Pedro, O Pedro depois do batismo com o Espírito Santo, depois do avivamento com o Espírito Santo. Então isso vai nos motivar a entender, irmãos, as nossas atitudes carnais e as nossas atitudes espirituais, de que forma a carne e o espírito lutam um contra o outro, e sempre vai prevalecer aquele a quem mais você alimentar.
Então nós vamos estar analisando a lição número 6 do dia 5 de fevereiro, tá, de 2023, e eu espero que você e eu, que nós tenhamos uma grande lição e possamos amadurecer muito mais na fé cristã, né? Porque com certeza o Senhor nos abençoará grandiosamente através desta lição. Querido, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 24, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ficasse retido por ela. Amém? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós louvamos porque estamos nesta manhã, Senhor, juntos, eu aqui nos estúdios da Rádio e TV CBC Gospel, os amados nas suas casas, quem sabe nos seus trabalhos, acompanhando a lição deste domingo. E os nossos amigos que estão também nos acompanhando no YouTube, que o Senhor venha abençoá-los grandiosamente e dar, meu Deus, a tua bênção, a tua graça e a tua paz, enriquecendo-nos do conhecimento espiritual e assim avivando cada dia mais a nossa fé. Que tenhamos uma comunhão maior com o Senhor, com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta manhã, nós estarmos juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos na 6ª lição do primeiro trimestre e o nosso tema é o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. O avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Amados, é importante entendermos
o avivamento na vida daqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, inclusive na minha, na sua, nas nossas vidas. Olha, amados, na lição de hoje, nós vamos ver o avivamento espiritual na vida do apóstolo Pedro, após ele ter passado pelo batismo, pelo enchimento, pelo domínio pleno do Espírito Santo. Antes do dia de Pentecostes, os evangelhos revelam características de Pedro como um homem impulsivo, um homem de caráter volúvel e também um homem indisciplinado. Após o reencontro, o Senhor ressuscitado, e receber a missão de apacentar as suas ovelhas, Pedro ele assume um papel proeminente na liderança da igreja primitiva. Mas para o exercício pleno do seu ministério, bem como de todos os demais discípulos de Cristo, faltava-lhes experimentar o revestimento de poder do alto. Promessa esta, feita por Jesus, lá em Atos, no capítulo 1. Então, esse poder transformador foi que capacitou o apóstolo não apenas a operar milagres, como também a testemunhar a fé em Jesus por meio de uma mudança de caráter. A partir da experiência do apóstolo Pedro, com o Espírito Santo, a vida de Pedro mudou completamente. E nós iremos aprender importantes lições no tocante às mudanças que o avivamento espiritual provocou na vida do apóstolo Pedro e que provoca também na vida de todos nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo. Tá certo, amado? Então, para entendermos melhor a lição de hoje, nós estamos com ela dividida em 3 partes. A primeira é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. E a segunda é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E a terceira divisão, o terceiro tópico é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, queridos, o apóstolo Pedro experimentou uma mudança significativa de caráter, porque permitiu que o Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo, não se resumisse a uma experiência espiritual do dia de Pentecostes, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. Então, amados, para termos êxito no exercício de nosso ministério, semelhantemente, nós precisamos permitir que a ação do Espírito Santo esteja permanente em nossas vidas. Para tanto, é necessário que a reflexão sobre os princípios bíblicos, adicionada à busca contínua pelo poder do alto, gere mudanças expressivas em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir. Bem, nesta ocasião, precisamos refletir como classe, como servos, a respeito da relação entre a experiência do batismo no Espírito Santo e o testemunho cristão, Então, queridos, é necessário que entendamos isto. Precisamos
realmente entender o impacto, tá, que o revestimento com o Espírito Santo provoca na vida de todos nós. Tá certo, amado? Então, vale a pena conhecer mais da palavra de Deus. Vale a pena estudarmos a palavra do Senhor. Então, amados, nós vamos ver o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos da sua vida. O primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo. Quem era o Pedro antes do batismo no Espírito Santo? Tá? Apresentava-se como um homem impulsivo, um homem voluntarioso, um homem espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, vemos um Pedro transformado em um homem cheio de unção, em um homem revestido do poder do alto. E temos preciosos ensinamentos para extrair da experiência na vida do apóstolo Pedro. Tá bom, meu amado? Então, espero que todos nós possamos aprender muito com esses três tópicos que iremos estudar a partir de agora. O primeiro tópico que vamos estudar é Pedro antes da experiência com o Espírito Santo. Tá? Aí está dividido em duas partes, tá? As duas atitudes de Pedro, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Tá? Vamos ver isso aqui, tá? E com certeza vamos começar a entender o que a experiência com o Espírito Santo produz na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Olha, as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. O que as pessoas achavam, pensavam dele, ou achavam quem ele era, né? E as respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros entendiam que Jesus era Elias, outros achavam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. Então, a partir dessas respostas, Jesus indagou os seus próprios discípulos a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isto você encontra aqui em Mateus, no capítulo 16, versículos 16 e 17, que Pedro toma a palavra e responde, né? Então, certamente, Pedro, ele se sentiu gratificado, né? Até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a respeito, né? E a seu respeito, né? Isso diante dos outros discípulos. Ora, uma resposta como esta enobrece, né? Amacia o nosso ego. Então, com certeza, Pedro, ele se sentiu gratificado, né? Lisonjeado, né? Com a resposta que Jesus lhe dera, né? A seu respeito, tá? Então, amados, imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Olha, no primeiro episódio, Jesus elogia Pedro, mas logo depois Pedro recebe, tá? Uma reprimenda, recebe ali uma repreensão de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria na mão dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia.
Em seguida, amados, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 22. Pedro, tomando de parte, começou a repreender Jesus, dizendo para Jesus ter compaixão dele, né? Dele mesmo, né? E de modo nenhum iria acontecer isso. De pronto, Jesus o repreende. Olha, o mesmo Pedro que mais um pouco atrás declarou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, agora é repreendido por Jesus por tentar dissuadir Jesus da sua maior obra, que é a obra da redenção. Então, de pronto, Jesus o repreendeu e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro, nesse momento, estava sendo usado pelo maligno. E Jesus reconheceu, né? E repreende a Satanás. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que Satanás é ardiloso e ele pode usar até mesmo aqueles que andam com Jesus, se estes não estiverem de fato em comunhão com Cristo. Olha, não basta apenas reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. É necessário recebê-lo, tê-lo em nossa vida e manter comunhão plena com Ele. Então, amados, Pedro aqui chega e diz: olha, Senhor, eu tenho compaixão de ti, de modo nenhum vai te acontecer isso. De pronto, então, Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus chama a atenção de Pedro, do mesmo Pedro que outrora declarara ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e que foi elogiado por Jesus. Agora ele está sendo repreendido por Jesus. São as oscilações da nossa fé. Então, amados, como deve ter sido desconfortável para o apóstolo Pedro ouvir uma pesada repreensão após ter ouvido uma palavra de aprovação momentos antes. Não é verdade? Então, querido, aqui nós temos as duas atitudes, né, que se destacam na vida do apóstolo Pedro. A primeira, o reconhecimento, né, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a segunda, uma repreensão por se permitir ser usado, né, pelo inimigo para tentar dissuadir Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, e aprender a ouvir e a interpretar, né, o espírito daquilo que está chegando até nós. Tá bom, meu amado? Muito bem. Então o que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo transforma, e transformou a vida, né, transformou a vida do Pedro, né, até então espiritualmente fraco, em um apóstolo do Evangelho de Jesus. Então o que nós vemos aqui nesse primeiro ponto é um Pedro que acredita em Cristo Jesus como Filho de Deus, mas um Pedro também fraco na fé. Um Pedro que não confiava plenamente naquilo que Jesus estava falando, que ele iria padecer, mas que ele ressuscitaria. Há muitos crentes assim. Há muitos cristãos que creem em Jesus, mas não creem na vitória, não creem na conquista, não creem na vitória do reino de Deus, e por isso não investem no reino de Deus, por não crer no reino. Então, amados, depois da ascensão de Jesus, os discípulos eles estavam reunidos em um aposento, reunidos ali para a prática da oração, coisa que hoje está muito difícil, né? Está sumindo, desaparecendo do hábito da igreja, o ministério da oração. Estavam ali aguardando a promessa feita por Cristo Jesus, o dom do Espírito Santo. Pedro
então sugeriu que um deles fosse escolhido para ocupar o lugar de Judas, que havia traído Jesus e que havia também tirado a sua própria vida, tá? Para que o apostolado então fosse completo, os 12, como era antes. Então, no dia de Pentecostes, Pedro pregou a mensagem inicial à multidão que se reuniu e declarou que eles deveriam arrepender-se e deveriam ser batizados em nome do Senhor Jesus. E naquela ocasião, Pedro estava cheio do Espírito Santo, porque havia se cumprido a promessa. E cerca de 3.000 pessoas converteram-se, tá? Então, a igreja começou. E nós vemos aqui o início da igreja em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, versículos 14 ao versículo 42. Queridos, durante os primeiros anos da igreja em Jerusalém, Pedro foi reconhecido como seu líder. Pedro realizou grandes milagres. Nós temos exemplos aqui em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª hora. E era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam ali no templo. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos naquele homem, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pelas mãos, pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam aquele homem, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espanto, de pasmo, assombrados pelo que lhe acontecera. Então, amados, durante os primeiros anos da igreja, Pedro foi reconhecido como seu líder. Ele realizou grandes milagres, como esse que nós estamos vendo, tá? Como também, amados, outros milagres, como em Atos, no capítulo 5, versículo 12 ao 16, e diz que muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo de Deus, tá? Pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Então, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhas, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades vizinhas, tá? Até das cidades vizinhas, meus amados, concorriam muita gente para Jerusalém, trazendo seus enfermos e atormentados de demônios, tá? Para que fossem curados, tá? E levantando-se então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele,
começaram a confrontar, né? Por causa estavam cheios de invejas. Então lançaram mão dos apóstolos e os puseram em prisões, né? Prisão pública, tá? Então, amados, mas de noite, olha só como tanta coisa bonita, maravilhosa aconteceu aqui, né? De noite, né? De noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide apresentai no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha, amado, Pedro se destacou ali nos primeiros anos da igreja primitiva, defendeu a causa de Deus perante o Sinédrio. Nós vemos isso no capítulo 4, versículo 5 ao 12, né? E disciplinou ofensores da obra, como Ananias e Safira, que vocês conhecem, né? Esse casal, né, que tentou enganar o Espírito Santo de Deus, né? E então nós vemos aqui coisas fenomenais que aconteceram com Pedro após a experiência dele, né, com o revestimento do Espírito Santo. Ele retornou a Jerusalém para participar do conselho relacionado à liberdade dos gentios. Então, amados, Pedro concordou com Paulo contra o legalista, né, os legalistas, onde os gentios não deveriam ser obrigados a obedecer à lei cerimonial como a condição de salvação além da fé em Cristo. Tá? Então, gente, o que nós vemos aqui? Nós estamos vendo um Pedro diferente do Pedro do início do ministério, diferente do Pedro que uma hora estava ao lado de Jesus e outra hora estava dissuadindo Jesus de realizar a obra do Pai. Então, queridos, o segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição é Pedro após o Pentecostes. Como foi a vida de Pedro após ser batizado pelo Espírito Santo, tá? O Pedro após o dia de Pentecostes, após ser revestido pelo Espírito Santo. Ora, dá para imaginar? Imagina você, na sua vida, o seu antes e o depois que você conheceu Jesus. Como era a sua vida antes de você ter conhecido Jesus? Mudou alguma coisa? E como é hoje a sua vida após você ter sido revestido do Espírito Santo? Mudou? Então, na nossa vida, nós temos 3 fases. A fase, querido, da vida mundana, a fase quando recebemos Cristo no nosso coração e a fase quando somos revestidos do Espírito Santo de Deus. Pedro, batizado no Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. O segundo tópico da nossa lição é Pedro após o Pentecostes e está dividido também em 3 partes. A primeira parte é Pedro batizado no Espírito Santo. A segunda, Pedro e a cura do coxo. A terceira, Pedro avivado em outras ocasiões, tá? Para mostrar para a gente, mostrar para todos nós, algo que o avivamento precisa ser permanente na vida do homem e da mulher de Deus. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Então, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha, isso causou um espanto, causou um impacto diante daquelas pessoas. Por quê? Porque Pedro era galileu. Os galileus eram pessoas de um dialeto muito complicado. E ali ele estava se expressando de uma forma
que todos que estavam ali estavam entendendo o que ele estava falando. Era um homem como se fosse um poliglota, uma pessoa instruída. Jamais poderia ser aquele Galileu. Mas o que estava acontecendo é que Pedro estava falando pelo Espírito Santo que estava com ele. Ele havia sido cheio do Espírito Santo. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles foram compungidos nos seus corações e indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Quando pregamos, amados, revestidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas são compungidas nos seus corações a querer saber mais a respeito daquilo que nós estamos falando de Jesus. Então, a pregação do apóstolo Pedro teve grande impacto sobre os ouvintes, que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhes a respeito do que deveriam fazer. Assim está lá em Atos capítulo 2, 38. E Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado dessa pregação calorosa, cheia do poder do Espírito Santo, é que quase 3.000 almas foram ganhas para Jesus e batizadas. Isso você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41. Tá? Então, queridos, o que nós vemos aqui, que Pedro, após o Pentecostes, é outra pessoa. Pedro, após o Pentecostes, é outra pessoa, completamente diferente do Pedro de antes do Pentecostes. Segundo ponto, Pedro e a cura do coxo. Essa cura que nós já lemos agora há pouco. Então, Pedro estava com João. Pedro chegou à porta formosa do templo, lá de Jerusalém. Eles viram ali um paralítico pedindo esmola. Era uma forma, já era tradicional, era costumeiro aquele homem paralítico de nascença estar ali. Em lugar de Pedro e João dar-lhe o que ele pedia, né, que era uma ajuda financeira, Pedro, que estava ali cheio do Espírito Santo, ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Imediatamente o homem foi curado e entrou no templo saltando e louvando a Deus. E sabe, isso causou grande espanto entre os que estavam ali. E nós podemos conferir em Atos, capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz: conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhes acontecera, tá? Então, amados, olha só, logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião. Olha, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não desperdiçamos oportunidades de falar de Jesus. Então, logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e enfatizar que o enfermo, que o enfermo recebeu perfeita saúde em nome de Jesus. Pedro faz questão de destacar que o milagre fora de Jesus Cristo, fora Jesus que o curara. Então, aqui na cura do coxo, Pedro é outro homem, completamente diferente do Pedro de antes do batismo no Espírito Santo. E o terceiro ponto, Pedro avivado em outras ocasiões. Quer dizer, o avivamento espiritual de Pedro
Sabe, não se encerrou no dia de Pentecostes, não se encerrou na porta formosa do templo quando houve a cura do coxo. Não, o avivamento espiritual do apóstolo Pedro continuou, como o nosso avivamento precisa continuar. Há pessoas que são avivadas momentaneamente na hora do culto. Será que realmente é avivamento espiritual? Ou é algo emocional? Ou até teatral? Pedro, avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório também em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. E nós vemos isso em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. Isso aqui é o efeito impactante do Espírito Santo na vida do apóstolo. Amados, esse fato teve uma repercussão junto ao Sinédrio, e ao tribunal religioso dos judeus, que os apóstolos eles foram presos, foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridades eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus o crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Olha, gente, isso aqui é o impacto de uma vida cheia da unção do Espírito Santo, tá? Isto é o retrato da vida do homem cheio do Espírito Santo. Em Lídia, amados, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico já faziam 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Está lá em Atos 9, versículo 34 e 35, que diz assim: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha, querido, que coisa linda, maravilhosa, não é? Então, por sua oração, por esta oração poderosa, cheia da unção do Espírito Santo, tá? Dorcas também ressuscitou dentre os mortos lá em Jope, lá em Atos 9, 36 até o 42. Então nós vemos o avivamento de Pedro, tá? Em outras ocasiões. Quer dizer, o Espírito Santo continuou operando através da vida do apóstolo Pedro. Queridos, precisamos deste avivamento nas nossas vidas. Precisamos deste avivamento na vida da igreja. O que nós aprendemos aqui? O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. E assim é também nas nossas vidas. O avivamento do Espírito Santo precisa ser notório nas nossas vidas em todas as ocasiões. Amados, no âmago do resultado da nova vida do Espírito, não estão somente o poder e o dom do Espírito para o ministério, mas o que nós poderíamos chamar, na linguagem de Paulo, de fruto do Espírito, tá? Os crentes empoderados pelo Espírito amavam-se tanto que valorizavam uns aos outros
muito mais do que valorizam as suas próprias propriedades. Eles tinham tudo em comum, tá? O revestimento no Espírito Santo, tá? Transforma, faz uma completa transformação, mudanças de valores, de conceitos na vida da gente. Queridos, a verdadeira conversão envolve arrependimento, envolve compromisso com um novo Senhor, que é Jesus, tá? Tal compromisso com o nosso Senhor também envolve compromisso com os nossos irmãos em Cristo na nossa comunidade, tá? Então, à medida que Atos avança, fica claro que essa nova comunidade não pertencerá a uma só cultura. Sua comunhão, tá? É a mesa, né, circunscrita dos hábitos alimentares sagrados. Então, amados, precisamos ver como é que nós estamos nos comportando como comunidade cristã, como comunidade do povo de Deus, comunidade daqueles que creem, daqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos nós também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento. Amém, amados? Olha, vimos aqui já 2 tópicos da nossa lição. Nós vamos aqui para o terceiro tópico. E o nosso tema do terceiro tópico é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Queridos, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí então a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus interroga aqui aos seus discípulos: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é muito grande. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Precisamos buscar esse avivamento. Precisamos buscar essa renovação espiritual. Queridos, a fé está esfriando. A iniquidade está aumentando, a fé está esfriando, o amor está esfriando. E a igreja de Jesus Cristo precisa urgentemente buscar o avivamento espiritual. Precisamos acordar do sono da indolência. Precisamos sair desse marasmo. Precisamos quebrar as correntes da frieza espiritual e buscar o derramamento do Espírito Santo para os nossos dias. A igreja de hoje, amados, e o avivamento espiritual. Segundo ponto, tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos discípulos para as principais características dos fins do tempo. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Olha, o que você está vivendo hoje? O que nós estamos vendo hoje? O que tem se multiplicado nos nossos dias? A iniquidade, a maldade, a malignidade, a extorsão, a mentira, a corrupção, o engano.
E o que tem esfriado, amados? O amor. Não é verdade? O amor. O amor tem se esfriado. A fé está minguando. Mas eu quero dizer para você que Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 4 ao 14, ele fala do Evangelho ser pregado por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Pedro escreveu lá, o apóstolo Paulo escreveu lá para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, a igreja precisa estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Naquela época eram tempos difíceis, era tempo de perseguição, a igreja era perseguida, crentes eram mortos, perseguidos, torturados. Eram tempos difíceis e Pedro estava lá avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho da salvação. Então, amados, para nossos dias, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério. Terceiro ponto, a igreja de hoje será arrebatada. A parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, de versículo 1 a 13, fala da volta. Mais especialmente as 5 prudentes, traz a mensagem de uma igreja santa, uma igreja consagrada a Deus, uma igreja ungida pelo Espírito Santo, é uma virgem preparada para o noivo. Não é verdade? Mas mostra também um quadro de uma igreja despreparada. As 5 virgens loucas representam a igreja despreparada, a igreja sem o Espírito Santo, a igreja sem azeite, a igreja sem preparação, a igreja sem nenhuma condição de entrar para as bodas do Cordeiro. Então, amados, vamos tomar cuidado, não é verdade? Vamos nos preparar, vamos atentar para a palavra de Deus, vamos atentar para a mensagem de Cristo nas nossas vidas. Então, queridos, a parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, uma igreja consagrada a Deus, uma igreja ungida pelo Espírito Santo. É, amados, uma virgem preparada para o noivo. Somos nós, a igreja de Jesus. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Nós estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Somente os crentes avivados irão ouvir o chamamento do Mestre para morar com ele lá na glória. Queridos, o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que está aguardando esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. E para concluirmos, queridos, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ele ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, Pedro não tinha firmeza, era precipitado, era voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, cheio da graça de Deus,
cheio de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão a ele confiada pelo Senhor Jesus Cristo, né, aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Que nós possamos atentar para os exemplos positivos na vida do apóstolo Pedro e entender que assim como ele teve altos e baixos antes do revestimento do Espírito Santo, nós também. Nós só seremos verdadeiramente compromissados com o reino de Deus quando passarmos pelo processo do revestimento do Espírito Santo. Se você já foi revestido, amado, cultive, se envolva, se integre, não permita entristecer o Espírito Santo. Se você ainda não foi, busque e busque cada vez mais. Amém? Queridos, vamos lembrar um pouco a nossa lição? Primeiro, diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Você sabe disso? Diante das 2 criadas e perante várias pessoas, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Quando Pedro pregou, a pregação do apóstolo Pedro teve grande impacto sobre os ouvintes, porque muitos deles foram compungidos nos seus corações e começaram a indagar a respeito do que eles deveriam fazer. Terceiro, qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Olha, logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Enfatizou que o enfermo recebeu a saúde no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E como pode haver um tempo de avivamento nos dias de hoje? Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias de hoje se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como buscou-se no dia de Pentecostes. E para encerrar, o que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua volta? Então o Senhor Jesus previu um sinal altamente positivo, que antes da sua volta o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Queridos, você está atento para o que está acontecendo? Você está atento para a pregação do Evangelho? O Evangelho sendo levado para o mundo inteiro através das mídias sociais? Você está vendo como o Evangelho está correndo o mundo? Jesus está voltando. E o que você pensa sobre isso? Você que está no YouTube, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre a lição de hoje. Me ajude, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu like, ative o sininho para você ser notificado de outras mensagens. E eu espero em Deus que a lição de hoje venha contribuir para o avivamento do seu ministério. Que você seja um homem, uma mulher, um servo, uma serva cheia do Espírito Santo de Deus. Tá certo, meu querido? Amém? Olha, eu quero convidar você para orar agradecendo a lição. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a lição de hoje. Peço do Senhor a bênção sobre todos aqueles que acompanharam a lição por algum tempo ou que assistiram a lição por completo, mas abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos. Abre a nossa mente para entendermos o que nós estudamos hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, eu estarei na sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz Chaves, ministrando a lição presencial. Vá lá fazer uma visita. E logo mais, às 19h, temos o culto da família. Eu estarei lá com a minha família para receber a sua. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Temos igrejas no estado do Pará e no estado do Amapá. Se você quiser saber mais sobre nossas igrejas,
passe para a gente a sua mensagem de texto pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 562206, 0 operadora 91 984 562206. Iremos enviar a resposta com a igreja mais próxima de você, para que você também faça uma visita e possa receber a bênção de Deus na sua vida. Foi um prazer estar com você durante esta hora. Que o Papai do Céu abençoe você grandiosamente. Que a paz de Cristo esteja no seu coração e você seja fortemente, grandemente impactado pelo poder do Espírito Santo. Tenha um ministério de bênção. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor.